Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. E hoje, já faz algum tempo aí que eu não gravo nenhum vídeo de utilidade pública, mostrando algum truque, alguma técnica. Então hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante, especialmente para quem trabalha com desenvolvimento de front-end, quem trabalha com HTML, CSS e JavaScript, que é a parte de Data URI, né? É um truque bastante interessante, porque ele permite que você pegue uma imagem e você converta, né, não só imagens, né, os vários tipos de arquivo, mas para essa área especialmente com imagens, né? Até porque a ideia do Data URI é você ter toda a informação necessária para criar essa imagem na forma de um texto, né, de uma codificação. Então eu vou mostrar certinho como é que vocês fazem para criar esse Data URI aí a partir do seu computador, mais especificamente a partir do Windows, tá bom? Então, o primeiro passo para vocês criarem o Data URI, e que eu vou mostrar aqui para vocês, mas na sequência eu explico como é que funciona o Data URI, mas vamos lá. Para você criar o Data URI de uma imagem, eu peguei essa imagem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, no Baixados, ó. Tá? Então eu peguei essa imagem e a ideia é converter ela para um Data URI, que vai ser uma string de texto, né, que vai ser tudo o que o navegador vai precisar para criar essa imagem do zero. Então, o primeiro passo vai ser você abrir a tua prompt de comando, o teu CMD. Então eu vou escrever aqui na barra de tarefas, CMD, vou dar um Enter, pronto, abri o meu CMD. O primeiro passo é você escrever o seguinte comando, certutil, tá? Que é o mesmo comando que eu usei para criar naquele vídeo em que eu mostrava como que você obtinha o código, o resumo digital hash de um arquivo. É o mesmo programa, né? O certutil, que tem uma série de funcionalidades, né? E a que a gente vai utilizar é a "-encode", porque a gente quer codificar isso em base 64, em 64 bits. Só que quem que eu quero codificar? Então eu preciso especificar para ele que arquivo que eu quero codificar em 64 bits. Nesse caso, eu vou pôr entre aspas o caminho do arquivo, que no caso é d:/arquivos do usuário /desktop /baixados.jpg, fecha aspas. Se você tiver dúvidas a respeito ou do formato ou do caminho, é só você clicar com o botão esquerdo, com o botão direito e vir aqui na barra em propriedades. E aí aqui em propriedades você vê exatamente o local, além, é claro, aqui você já tem mais o nome do arquivo e o formato dele. E aí você consegue construir D2 pontos, baixados.jpg, que seria o nosso caso aqui. Dá um espaço, abre aspas, porque eu disse quem que é a fonte, eu preciso dizer para onde que vai essa informação, né? O destino. Então eu preciso criar um arquivo, né? Então eu vou passar o caminho do caminho que eu quero que ele crie o arquivo com essa codificação. Então eu quero no próprio desktop, então d:/arquivos do usuário /desktop e agora eu vou dar um nome para isso. Então eu vou chamar de teste_data_uri.txt. Fecha aspas e vou dar um enter. Ó, uma coisa interessante de vocês notarem, vejam aqui que o comprimento do arquivo era 15.209 inicialmente e na saída 20.970, ou seja, ele aumentou o tamanho do arquivo, tá? No aspecto do binário, na hora de fazer essa conversão, ele aumenta. Para imagens pequenas, acaba não fazendo tanta diferença. Mas se é uma imagem muito grande, dá muito custo para o navegador converter essa imagem e trazer para a pessoa, para o usuário, né? Então é indicado que você trabalhe com Data URI para imagens pequenas, para ícones, para coisas menores, assim, né? Não imagens muito grandes, aí, que aí realmente vai dar um custo muito grande para o navegador criar essa imagem. Então veja que ele já criou o arquivo aqui, txt, que eu dei o nome aqui. Eu vou abrir esse arquivo, ele começa com begin certificate e termina com end certificate. Eu não quero nada disso, eu quero que está no meio aqui. Então eu vou selecionar aqui, certo? Eu posso, na realidade, para facilitar, né, só para ir mais rápido, eu vou tirar esse end certificate e vou vir aqui, o begin, né, no caso, e vou tirar o end certificate e vou pôr para selecionar tudo, dar um Ctrl+C, certo? E vou agora no nosso navegador para demonstrar
como é que funciona o data URI. Você vai vir aqui na barra e vai escrever o seguinte, data, dois pontos. Agora você tem que dizer que formato que você está trabalhando. O formato de arquivo que eu estou trabalhando é image. Então eu vou escrever data, dois pontos, image, barra. Agora eu preciso especificar para ele qual que é o formato desse arquivo. Nesse caso, é JPEG, certo? Ponto e vírgula, base 64, que é o tipo de base que ele utilizou na hora de converter, que é a base padrão, vírgula, e agora eu colo aquela codificação ali. Então eu vou colar o certificado lá, a codificação, e vou dar um Enter. Veja que com isso foi suficiente para ele conseguir carregar e criar essa imagem do zero, ou seja, ele não está acessando um servidor, não está indo no domínio para pegar a imagem, não, ele está criando toda a imagem do zero. Então aqui que você vê o grande benefício de você trabalhar com data URI. Para imagens pequenas, você não tem problema com o domínio, se o site caiu, o que acontece com o sistema, não, por quê? Porque todos esses símbolos, esses ícones que você usou data URI, eles estão no próprio HTML. Então veja que você não tem essa dependência de algum repositório externo para armazenar essa imagem, o que em certo ponto é muito positivo. Então aí que está o grande benefício que você pode ter ao usar os datas URI, apesar do tamanho, né? Claro, se for uma imagem muito grande, aí realmente não vai valer a pena, que ele vai ter muito trabalho para conseguir reconstruir a imagem, mas para imagens pequenas acaba sendo interessante utilizar o data URI, para esses ícones aí principalmente. Então eu vou mostrar aqui como que isso funciona realmente se você trabalhar com HTML. Veja aqui que eu vim aqui no Notepad++, eu comecei a montar um documento HTML só para a gente testar, né? Então aqui você tem o cabeçalho do HTML, normal. Aqui na tag body, né? Veja que eu coloquei uma tag de imagem, IMG, e o caminho, né? O source, a fonte, né? Eu na hora, entre aspas, eu coloco o data, né, o data URI ali dentro para ele conseguir criar essa imagem. E aqui eu coloquei um width e um height para ele conseguir fazer o dimensionamento dessa imagem. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona, né? Eu vou pegar esse arquivo e vou jogar aqui no navegador. Veja que ele realmente ele colocou na página ali no HTML, ele colocou ali nessa parte aqui a imagem, né? Então ele realmente funciona. Então, de certa forma, é aquilo que eu falei. Ele tem esse interesse de você não depender de um repositório externo, né? Exatamente você depender que ele esteja sempre acessível para você poder usar essa imagem no teu site. Então, esse que é o grande barato, o grande benefício de você usar o Data URI. Então era isso, era mais uma dica, uma técnicazinha e mostrar para vocês como é que gera esses datas URIs aí no Windows. Então era isso, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!